Sim, sobreviver a primeira parte falando só sobre política. Então vamos ver se eu vou conseguir sobreviver nessa agora. Mas pelo menos nessa parte eu não tô sozinho, então acho que eu vou ter um pouco de ajuda pra dividir o ódio ou o amor. Histórias pra Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Qual a ideia hoje? Discutir política. Mas assim, não discutir política, aquela coisa, aquela briga que normalmente as pessoas têm de esquerda-direita, você defende tal cara, não sei o que, não é isso. É meio que para tentar mostrar para as pessoas que é possível você conversar sobre temas teoricamente cabeludos, né? Então, para começar essa conversa aqui, eu chamei um cara que não é nem um pouco cabeludo. Pegou mal, né? É pra dizer que você não é polêmico, entendeu? Mas diz aí, Gabriel. Não, realmente. Cada vez menos cabelo, cada vez menos polêmica. Sou Gabriel Fonseca, sou jornalista de formação, já tive o prazer de participar de um Histórias pra Helena. Caraca, a sua segunda participação é tipo histórico, assim, campeão de participações de Histórias pra Helena. Pô, vou querer minha medalha. Vou botar um selinho sênior. Mas assim, pra me falar de política, não sei se acho que é uma informação relevante dizer que eu me considero uma pessoa de centro-esquerda. Não, mas pra começar, porque que a ideia dessa série, que são 3, não sei se eu já expliquei antes, mas vão ser 3 episódios intercalados com outros, né? O primeiro é sobre política, porque tem aquela questão de que as pessoas parece que têm medo, ressalvas, não sei, de discutir, falar sobre certos assuntos, e política é um deles. Então, primeiro eu queria começar meio que, tipo assim, é possível discutir política sem brigar, por exemplo? É possível falar sobre política? Por mais que no momento que a gente esteja vivendo talvez pareça impossível discutir política sem brigar, eu acho que mais do que nunca é necessário discutir política sem brigar. Política é uma coisa que tá na nossa vida, né? Tá na vida de todo mundo. E não só quando a gente tá falando de política partidária. Então, assim, se é uma coisa que está na vida de todo mundo, é uma coisa importante que está na vida de todo mundo, então é uma coisa importante que a gente consiga conversar sobre, para chegar a consensos, para discordar, para crescer todo mundo. Mas você tá discutindo política hoje em dia? Como é que assim, por exemplo, eu tento conversar às vezes sobre isso com um amigo meu, até com a minha família, e tem sempre uma resistência muito forte. Chega um momento em que você tem que tomar, às vezes, uma posição, não você e a outra pessoa que está conversando contigo, em que ou ela vai estar errada ou parcialmente errada, ou você vai estar errado ou parcialmente errado. Só que quando chega nesse momento, a pessoa simplesmente para. Vai vir com uma ideia de que, política não se discute, então você tem sua opinião, eu tenho a minha, acabou por aqui. Você passa por isso também? Passo um pouco. Na verdade, eu passo um pouco e fazendo minha culpa, às vezes eu acabo sendo um pouco essa pessoa. Tento não ser, mas é normal, é cansativo para todo mundo. E nesse momento de polarização que a gente vive, é mais difícil e acho que tem uma coisa que foi muito exacerbada, que é a coisa de assim, defender qualquer parte da polarização, que é defender um ponto de vista de todo jeito e fechar os ouvidos. É meio que como se fosse uma discussão não mais política, mas de time de futebol, né, cara? Aquela coisa que traz essa coisa da torcida pra discussão política, né? É uma coisa que não tem racionalidade, porque quando você tá falando se um time é melhor, é pior e tal, não tem conceitos muito objetivos. Cada time vai ser melhor numa época, pior em outra, e na verdade é uma discussão que não pretende muito chegar a lugar nenhum. Mas quando você tá falando de política, a discussão é pra chegar a algum lugar. É pra ter um consenso, né? Para conseguir chegar, a política é isso, né? Assim, a arte da conversa para as pessoas chegarem a acordos, porque nunca vai ser exatamente o ponto de vista de um nem de outro, mas você tem que conseguir encontrar um caminho. Claro que, assim, tem coisas que passam do limite do tolerável. Aí é outra questão. Uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante é, sempre que eu vou falar de política, conversar com pessoas que pensam diferente de mim, é ser paciente. Paciente não é nem a palavra, é ser carinhoso. Tolerante e carinhoso. Assim, tentar sempre ouvir um pouco mais antes de começar a falar, e falar sempre de uma maneira
amistosa, tipo, tentar encontrar os pontos que a gente sabe, porque muitas vezes as pessoas estão discutindo coisas que ambas concordam e elas vão brigar como se discordassem, e quando no fundo todo mundo quer, no fundo aquelas duas pessoas querem chegar a um mesmo ponto. Eu acho que o que eu tento, e eu não sei se transparece assim, eu tento sempre colocar uma visão que a minha posição não é final, que eu tô aberto pra mudar, que eu acho que muita gente não tá, porque já chega com uma posição pronta, um posicionamento pronto, e assim, mesmo qualquer coisa que a gente fale, não adianta nada. A pessoa é super amistosa, aquela pessoa que não vai brigar com você, mas em compensação, não adianta você falar nada, que a posição dela não muda. Tipo assim, é impenetrável. Isso, pelo menos, eu tento mostrar, ou quando eu converso com alguém, que assim, eu não tô com a verdade pronta. Vamos lá, vamos discutir, vamos debater eu posso mudar a minha opinião. Só que eu vejo que tem muita gente que não aceita isso, que não sei se diminui o que o outro tá falando porque acha que o que você tem é muito melhor, ou simplesmente, não sei, isso é algo que me intriga. Me intriga, e eu acho que não tem, assim, eu acho que muita gente que está estudando esse fenômeno ainda não conseguiu chegar a conclusões muito definitivas, né? Tem fatores que você vê aqui e ali, enfim, como a polarização desse momento tá atuando nisso, como talvez esses mecanismos de rede social que intensificam muito o reforço da posição que a pessoa tem, e aí ela se fecha naquela redoma de quem pensa igual a ela e tá piorando essas conversas. E aí, como quebrar isso, acho que o primeiro que conseguir, é o Prêmio Nobel da Paz. Agora, você falou, você chamou a atenção para essa questão da polarização. Uma coisa que porque assim, eu vou admitir, eu não acompanho política há anos, né? Tem pouco tempo que eu começo a seguir essa questão mais política do Brasil. Então, assim, o que eu vejo hoje, realmente, o que a gente percebe hoje é essa polarização muito forte. Mas eu vejo muito, assim, da questão da comunicação, da tecnologia, que ela tá facilitando pessoas com pensamento muito próximos se unirem e crescerem. Mas será que já não era assim antes? Por exemplo, eu fico pensando, sei lá, 10, 15 anos atrás, existia você sabe se existia essa polarização, se a mídia, de alguma maneira, as pessoas eram jogadas ou por um lado ou pro outro? Assim, né, polarização sempre existiu, mas ela varia de intensidade de acordo com a época. Né? Se pegar pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, era um momento de polarização entre comunismo e capitalismo. E aí era uma polarização forte, como a que a gente vive hoje em dia. Só que eu acho que menos intensa, porque eu acho que a maioria das pessoas não estava tão envolvida nisso, tão imersa nisso, que aí eu acho que é justamente um mecanismo das redes sociais que amplificam muitas vozes e criam essa bagunça que a gente está vivendo, que a gente ainda acho que é um momento que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Mas, assim, acho que tem uma tendência muito grande das pessoas que estão vivendo o momento valorizarem demais o que estão vivendo, como se antes não tivesse nada disso. Porque muita gente tem um discurso de que agora a mídia está perseguindo o fulano de tal, agora as pessoas estão muito polarizadas, agora tal coisa. E isso sempre aconteceu, e meio que, eu não sei, parece que as pessoas não estão... É engraçado a gente falar sempre as pessoas, é tão genérico, mas parece mesmo que a história meio que se apagou. A pessoa simplesmente ignora o que já aconteceu e acha que a gente é protagonista em tudo. Em tecnologia, em relação social, em política, em qualquer coisa. Eu acho que as pessoas têm essa visão. Acho mais ou menos natural, porque, né, você tende a valorizar aquilo que você conhece, que você está vivendo, o resto fica meio apagado. Você vê que as pessoas apagam coisas da história, uma história muito mais próxima, tipo, passa um escândalo, daqui a pouco, quando vem outro escândalo, você já começa a esquecer aquele anterior e assim sucessivamente. Mas eu acho que assim, que esse momento tem uma peculiaridade, que é isso das redes sociais. Mas assim, se você pegar em termos de polarização, a Guerra Fria, eram países colocando mísseis em países aliados para ameaçar seus inimigos e, enfim, e era, sei lá, Estados Unidos perseguindo artistas por serem taxados de comunistas, no Brasil a ditadura militar, e, enfim, não dá para dizer que era uma polarização menor também, em termos de consequência na vida das pessoas. E eu acho que era muito mais belicosa
perigosa, né? Hoje em dia a pessoa tá sendo perseguida, ela tá jogada num dos grupos, o que acontece? Ela sofre hate nas redes sociais. Pô, é bem melhor do que ser ameaçado de ser preso, de ser assassinado, de, sei lá, de ter um míssil voltado pro seu país. Eu acho que, assim, tem uma parte da polarização de hoje em dia que uma das características é que ela é mais, de certa forma, pulverizada. Porque, né, por causa desse desenho de rede que tem. Eu vou falar no meu grupo de WhatsApp e aí vamos dizer que os meus amigos ali discordem de mim e aí vai polarizar ali dentro. Então, isso vai se espalhando em vários nós. E eu acho que isso também aumenta essa impressão que a gente tem de que hoje a polarização é mais forte. Mas eu acho que é um momento de polarização, assim, muito forte, que é difícil conversar. Mas como deve ter sido difícil na década de 60 sentar para conversar uma pessoa de direita com uma pessoa de esquerda socialista. Agora, você disse uns instantes atrás que você é de centro-esquerda. Você sempre foi de centro-esquerda? Por que eu tô perguntando isso? Porque até um tempo atrás, até 2018, não nas eleições, mas até 2018 eu era considerado de direita. Só que aí veio todo esse novo contexto político e eu fui jogado pra esquerda. Agora eu sou de esquerda. Antes eu era de direita, reacionário. Agora, na verdade, eu ainda sou para algumas pessoas um cara de direita, né? Só que para outras eu sou esquerdinha, sou comunista, sou o que for. Eu sei que, historicamente, o conceito de esquerda e de direita é um pouco diferente, ou muito diferente do que a gente tem hoje. Tem uma coisa, um conceito de direita e esquerda, assim, né? Como a gente teve uma ascensão de uma extrema direita em boa parte do mundo, né? Tipo, Donald Trump, Jair Bolsonaro e vários outros expoentes dessa nova direita, vamos chamar assim, que ficam bem para a direita, e eles têm um tipo de discurso que tudo que desagrada a eles atacam como sendo de comunista. Eles identificam a esquerda com o comunismo, eles evocam esse fantasma e aí eles acabaram empurrando mesmo todo mundo para a esquerda, assim, meio porque todo mundo tá à esquerda deles. Eu não vejo como, se tá à esquerda deles, virou de esquerda. Não, claro, assim, são posições relativas, né? Meio que sempre quem tá no governo, de certa forma, acaba sendo o centro para definir, assim. E aí você vê o que está mais à esquerda e o que está mais à direita. Mas tem posições, né? Tipo, desde a Revolução Francesa, que tinha aquela bancada pós-revolução, que quem estava à esquerda era mais revolucionário, quem estava à direita, e assim foi caminhando. E depois você foi estabelecendo que quem estava à direita eram posições mais liberais na economia, a esquerda era uma coisa mais de intervenção na economia, estatal, a direita, né? A direita capitalista e a esquerda mais socialista. Mas aí você tem gradações. Eu não... Acho que, assim, mudou um pouco por causa desse fenômeno, mas eu continuo vendo a esquerda como esquerda e por exemplo, o DEM, que é um partido de direita, era o expoente máximo da direita no Brasil até recentemente, que era uma direita, que era o PFL antes, que depois mudou de nome, virou Democratas. Você tinha PT numa esquerda que acabou vindo para uma centro-esquerda, você tinha o PSDB, que era um centro ali que já nasceu com a ideia de ser um pouco centro-esquerda, mas foi para uma centro-direita, e o DEM ficava mais à direita. E agora, o Bolsonaro, você vê o DEM sendo empurrado para a esquerda, mas virou de esquerda? Não, as posições econômicas, a visão da economia, de uma série de outras coisas é uma visão de direita. Tem essa diferença, assim, de menos Estado na economia, tem pensamentos, assim, de um modelo diferente. É que eu acho que essa parte econômica, ela não mudou muito da noção de esquerda e direita. Mas, assim, o que mais incomoda às vezes é ficar jogando qualquer reivindicação social pra esquerda, como se o pessoal da direita não pensasse nisso. E não era pra ser assim. Tipo, se você quer defender direito de minorias, por exemplo, você é comunista, você é de esquerda. Por quê? Por que defender direito de pessoas que não têm direito ou que têm menos direito é de coisa de gente de esquerda, sabe? Aí meio que aí acaba diminuindo, porque você fala, isso aí é coisa de comunista. Porque, peraí, cara, eu tô querendo o bem das pessoas. Isso é coisa de esquerda ou de direita, sabe? Eu acho que isso foi um erro grande da direita letrada, vamos chamar assim, da direita
Essa direita mais democrática, que não simplesmente sai atacando fake news e atacando os outros da direita com quem até hoje existem conversas, né? Que é a direita que faz uma política mais conversacional. Que, assim, essas pautas foram surgindo por conta dos próprios atores, tipo, né, feminismo, movimento negro, isso não era de direita nem de esquerda. Os próprios negros foram fazendo seu movimento, as mulheres. Só que aí a esquerda abraçou essas pautas muito inicialmente, e a direita, para fazer oposição, tipo, para brigar, para arrumar um espantalho, se apegou num conservadorismo e aí começou a brigar com essas pautas. E aí, agora acho que é difícil acho que até tem intenções de desfazer isso, mas eu concordo totalmente com você, que não são pautas necessariamente de esquerda ou de direita, mas a esquerda acabou abraçando e aí foi se moldando assim no imaginário. O que às vezes acaba sendo, de certa forma, meio ruim para essa pauta, porque ela entra numa briga que não é exatamente a briga dela. Que vira uma coisa ideológica, menos social, sabe? Mas assim, eu queria aproveitar agora esse clima de camaradagem, que você concorda comigo e tal. Eu queria propor uma brincadeira pra meio que mostrar como que a gente pode falar sobre política de uma maneira mais light, que as pessoas não necessariamente precisam obrigar, embora a gente veja no meio cultural, da cultura pop, que as pessoas realmente brigam até por coisas simples. Então é o seguinte, a brincadeira, não é brincadeira, mas a atividade agora é o seguinte, pegando esse conceito mais atual de esquerda e direita, eu vou falar, você também pode propor depois, mas eu vou falar sobre oposições que a gente tem na cultura hoje, na economia, o que for, mas mais na cultura, né? E a gente vai ter que definir se elas são de esquerda e de direita, beleza? Beleza. Então vamos lá. Contanto que todo mundo que está ouvindo saiba que a gente está fazendo essas definições para não polarizar. É só uma brincadeira. Calma, é isso, é só uma brincadeira. Não é para você levar a sério e começar a brigar por causa disso e chamar quem gosta de uma coisa de esquerdinha, tá? Ou de direitinha, de fascista pro outro. Então, assim, a primeira proposta que eu tenho é o seguinte: Marvel versus DC. Quem que é de esquerda, quem que é de direita aí? E por quê? Tem que explicar por quê. Pra mim, a Marvel é esquerda e a DC é direita. Por quê? Olha os temas que a Marvel abordou primeiro. Tipo, a minha noção de luta antirracista vem dos X-Men, que eu chamava de X-Men na época. Né? Os mutantes que sofriam preconceito e lutavam contra isso. O professor Xavier, como se fosse o Martin Luther King e tal. Então, é uma pauta que acabou sendo abraçada pela esquerda. Tá lá na Marvel. Mas essa questão do racismo, por exemplo, acho que o primeiro herói negro foi a Marvel que fez, se não me engano. Lá na década de, sei lá, 50, 60 talvez. Mais um motivo pra Marvel ser de esquerda. Ser à esquerda. Não, eu concordo contigo. Se eu tivesse que colocar, a Marvel seria de esquerda e a DC de direita. Pô, o Homem-Aranha, fotógrafo, sem grana, estudante, cientista, bolsista, tudo que tá hoje em dia identificado com a esquerda. O cara da balbúrdia. Pô, balbúrdia total. E olha a DC, tipo, o Superman. Elitistazinho, pô. O cara é elite dos poderes, o cara tem todos os melhores poderes, todos, não sei o que, bonitão. O Batman, milionário, reacionário, espanca bandido. Tudo bem, a Marvel tem o Justiceiro, que também é forte. Mas olha só, o Justiceiro, mas o Justiceiro é da galera, tá lá no meio. Sabe, é meio down, assim. Não é milionário, pelo menos. Não é milionário, pois é, ferradão. Não, mas entendi. O DC é mais elitista. Com certeza, não tem dúvida. Mulher Maravilha, uma princesa da realeza. Que o poder dela é jogar um laço e os homens têm que dizer a verdade. Assim, se você pensar também, é um pouco feminista, né? Tá lá dentro do movimento feminista também, né? Enfim, né? Essa não é estanque. Nenhuma de verdade é esquerda, nem outra de verdade é direita. Mas nessa brincadeira, eu acho que a Marvel eu classificaria como esquerda e a DC como direita. Mas você falou que concordava e por quê? Não, porque eu acho que é isso. A questão da Marvel, ela aborda temas muito mais considerados hoje de esquerda do que a DC. Fora que a DC, não sei, tem essa imagem de ser muito limpinha, sabe? Muito classe média alta, e a Marvel é mais povão. É isso, pelo menos isso. A Marvel é mais proletário e a DC é mais burguesia, sacou? Eu acho que joga... Então, que bom, a gente concorda, é a melhor coisa do mundo. Então vem cá, mais um aqui. Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Putz. Moleque. Caraca, isso é difícil.
Eu já tenho a minha visão aqui. Como uma pessoa de esquerda, me dói jogar qualquer uma das minhas séries preferidas pra direita, mas enfim. Eu acho que eu jogaria Game of Thrones como esquerda, A Senhor dos Anéis como direita, porque Game of Thrones tem mais a dubiedade, assim, você tem, sei lá, o Jaime Lannister, que é um personagem de uma casa que no começo você acha, que casa elitista, que casa chata, que casa, né, é a casa dos vilões. Mas aí depois o cara vai se transformando num herói enfim, e o final de Game of Thrones tem uma coisa de sair da realeza pra ir começar uma democracia, né, tipo, não chega a ser uma república, mas você vai vendo um movimento histórico nessa direção. E o Senhor dos Anéis é muito estanque, assim, né? Tipo, tem os orcs, que são uma raça que é má. E não tem conversa com essa raça. O Sauron é a personificação do mal. Acabou. E o Aragorn é o rei, é o rei que vai ser bacana e que vai salvar todo mundo, e tem aquela figura ali. Então, acho que tá mais identificado com ideais conservadores. Isso, é. Né? Eu fui por esse lado também, que eu acho que o Senhor dos Anéis tem uma aura muito mais conservadora, mais assim, nostálgica, sabe? Aquele passado, as honras, tipo a questão da honra e tal. E Game of Thrones não tem isso não, meu irmão. Não tem honra nenhuma. A parada é muito mais... Eu não queria falar carnal, mas é muito mais concreta, sabe? Muito mais material do que essa coisa mais etérea do Senhor dos Anéis e as pessoas são puras ou são muito sujas, tipo, essa coisa mais maniqueísta mesmo. Que bom, a gente concorda no segundo, que a gente concorda totalmente. Que bom. Pô, tá vendo 2-0 assim, pra concordância. Mas se você pensar, dentro deles tem muita esquerda e direita. É que a gente tá fazendo esse exercício, essa brincadeira de reduzir pra caramba cada item que a gente tá falando aqui, né? Só pra deixar bem claro. Cerveja e vodka. Aí cerveja de esquerda, vodka de direita. Porque, né? Por quê? Porque cerveja é uma bebida mais popular, que, enfim, é mais barata, que a maioria das pessoas das classes mais baixas bebe. Enfim, a maioria das pessoas bebe, é mais difundida. E vodka é uma bebida mais cara, que quem consome em geral é uma elite, e aí tem nessa coisa do imaginário. À esquerda tem muito o boteco, o barzinho, coisa, e as pessoas que frequentam determinado tipo de festa, balada, boate, não sei o quê, que tomam drinks mais caros, que vão nesse determinado tipo de festa, tendem... Claro que a gente tá aqui fazendo estereótipos, mas assim, tendem a exagerar. Mas é isso, tem um estereótipo mais identificado com a direita. Então, pra mim, vodka é de direita e cerveja de esquerda. Aí, essa é fácil. Essa é fácil. Não, eu também acho assim, e justamente por isso, por essa visão mais popular da cerveja, mais da rua, birosca e tal, e a vodka ser uma coisa mais elitista, a pessoa bebe menos quantidade, eu não sei. É um preconceito que a gente tem, esse estereótipo bobão, mas fazer o quê? É isso. Vamos ver se a gente consegue discordar de algum, cara. Vamos lá. Futebol e basquete. O que é de esquerda, o que é direita aí? Sabe o que eu acho que esse exercício está mostrando, na verdade? Que é uma coisa que até atrapalha, na verdade, quando a gente está num momento de polarização que nem esse. Porque eu aposto que a gente vai concordar que futebol é de esquerda porque é mais popular e basquete é de direita porque é menos jogado. Mas isso aqui no Brasil, né? Porque se pegar no mundo, o basquete pode ser bem de esquerda. Se pegar nos Estados Unidos, assim, né? Tipo, vai ter muita gente jogando em bairros populares e tal, é um esporte popular também. Então, isso indica que a visão que a gente tem sobre as coisas é muito própria, muito local, né? Porque assim, eu jogo muito mais basquete do que futebol. Na verdade, eu só jogo basquete, eu não jogo futebol. Teoricamente, basquete pra mim seria muito mais popular. Então assim, por questão de povo popular, basquete pra mim é muito mais de esquerda. Só que eu sei que não é. Porque eu vejo como assim, aqui no Brasil, eu sei que futebol é muito mais popular, então ele vai ser considerado mais de esquerda se a gente for jogar para isso. Realmente, se você for para os Estados Unidos, futebol acho que não seria nada, na verdade. Ele é um esporte aí e tal. E basquete é o basquete. Então acho que isso não mostra que a gente vai concordar sempre, mas pelo menos traz uma noção de que independente se é esquerda ou direita, se é futebol, basquete, se é Marvel, DC, os dois são bons. Entendeu? Você é Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Só porque um tem uma visão mais de esquerda, você não assiste o outro. Pelo contrário. Futebol é muito mais popular no Brasil. Pois é, eu jogo basquete. Tipo assim, não me atraio por ficar seguindo futebol, por exemplo.
tudo pode ter um lado bom, né? Você tem como conversar e achar pontos. E o que eu ia falar antes de que esse exercício indicava, mas eu gostei muito dessa sua colocação, mas é também que você vê um fenômeno acontecendo, que é, por exemplo, na polarização, né? Que a pessoa automaticamente não gosta de uma coisa porque identifica aquilo com o grupo adversário. Isso é muito ruim, isso empobrece pra caramba, né? Por exemplo, políticas conservadoras, né, anti-aborto e tal. Eu poderia ser um cara de esquerda contra o aborto. Posso ser um cara de direita a favor da legalização, da descriminalização do aborto. Contra o aborto e a favor do aborto eu acho até ruim de falar, porque ninguém é a favor do aborto. As pessoas são a favor de que você não criminalize as mulheres por fazerem aborto. Mas, enfim, de repente é melhor até pensar em outra coisa que talvez fique polêmica. Não, deixa bom. Mas é bom, de vez em quando uma polêmica é interessante. Mas então, aí as pessoas acham, assim, as pessoas também, essa generalização, né? Mas muita gente acaba, extrapolando para uma caricatura. Não, então eu vou gostar de Marvel porque Marvel é identificado com a esquerda e eu não vou gostar de DC porque DC é de direita. Isso não faz o menor sentido. Sentido. Então eu vou pegar aqui um exemplo que eu acho que não vai ser tão fácil de botar para esquerda ou direita. Console versus PC. Computador versus videogame, né? Sobre o console. E aí? Quem é esquerda, quem é direita? Esse é difícil. Eu acho que eu colocaria o console como de direita, porque para estar jogando no console, eu acho o console uma coisa mais conservadora. Você tá ali focado só no jogo, e aí você tem um apego com o Atari, com consoles clássicos e tal, que eu curto, por exemplo, mas, né? E aí o computador como uma coisa de esquerda, porque você tá usando para jogar, mas tem uma diversidade maior de coisas ali dentro e você mistura elas com mais facilidade. É mais progressista. Mas o console é muito mais democrático no sentido de que qualquer um pode chegar, compra o console pronto e joga. O PC já não é tão assim, você vai ter que montar um negócio, então já fica muito mais difícil. Mas, por outro lado, o console é muito caro, se comparado a como você pode montar um computador que dê pra jogar. Só que a questão também pra você você jogar, por exemplo, você pega um jogo como The Witcher e vai jogar no console, acabou, você bota, ele roda. Agora, você tem um PC. Meu amigo, se o teu PC não for bem configurado, não vai rodar o jogo. E aí? Qual que é mais democrático? Qual que é mais acessível nesse sentido? Mas em compensação, assim, você tem um computador, ele vai resolver 500 dos seus problemas. E além de tudo, você joga. Se você tem um console, você vai ter que ter investido uma grana só pra jogar. Eu, por exemplo, sou um cara do console. Eu raramente jogo pelo computador e eu sempre, desde pequeno, desde o Atari, é só console. Tá vendo como então, você é de direita? Eu sou, nesse sentido, eu também. Eu acho que o console, assim, mesmo falando a questão de você poder democratizar, eu acho que o console é mais de direita também, e o PC, como você futuca mais e mexe, compra e muda e adapta e faz gambiarra, a grande sacação ou grande característica do PC para ser de esquerda é a gambiarra. Você vai, pega uma peça aqui, monta outra ali, eu acho que isso joga mais pra esquerda. Eu acho que gambiarra é uma palavra pejorativa. Eu acho que é a versatilidade. Você de esquerda, você pode usar esse termo. Se você não tiver, você tem que falar que é versatilidade mesmo. Não, é isso, eu tô brincando. Eu adoro gambiarra. A palavra gambiarra é legal em si. Mas, como eu sei que ela não é bem vista em todos os círculos, eu gosto de dar um sinônimo. E vem cá, você tem alguma sugestão aí que você queira? Alguma coisa que você tenha pensado de esquerda e direita, dessas polarizações doidas que a gente vive? Não só na política, mas na cultura. Tem que ser política ou cultura? Não, pode ser qualquer coisa. Alguma dualidade, alguma oposição que você identifique na vida, a gente pode tentar aqui jogar pra esquerda ou pra direita. NSYNC ou Backstreet Boys? Não, tô brincando, porque eu não saberia como fazer. Não. NSYNC ou Backstreet Boys? Vamos lá, cara. Vamos fazer exercício. Então, mas eu que puxei, agora você que fala primeiro. Cara, eu acho que... não sei. Eu acho que o NSYNC é mais de esquerda e o Backstreet Boys é de direita. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Eu também não sei, só me veio assim, mas então eu vou botar outra coisa. Rock e samba. Pô, aí você entra no de cerveja e vodka. Rock é de direita e samba é mais de esquerda. Por quê? Pois então, eu não acho que
tão necessariamente, porque o rock também o rock também é um ritmo popular, assim, né? Mas porque rock é satânico. Né? Rock é satânico, tu não tá sabendo dessa, então, não? mas aí, satânico, né? É de esquerda, comunista, que come criancinha. Caraca, enfim. Verdade. Eu não acho tão simples jogar o rock na direita, apesar de alguns velhos roqueiros estarem por aí fazendo vergonha. Mas assim, o que a gente tira de lição então disso? Que às vezes é muita forçação de barra você ter que jogar algo pra esquerda ou pra direita, que não necessariamente precisa. Que o importante, pelo menos nessa questão da política, é o bem comum. Política é meio que você tentar chegar a um bem comum de todos os cidadãos. Então, não importa, às vezes, se você tá indo para um certo tipo de pensamento, mas aí você tem uma característica diferente. O importante é você reunir e chegar a um consenso, que é a única maneira de você ter um bem coletivo, né? Isso. Às vezes chegar a esse consenso vai ser mais difícil, às vezes o consenso não vai agradar mais a um, menos a outro, ele vai tender para um lado, vai tender para o outro, mas você vai jogando nessas contradições para conseguir chegar a um equilíbrio. E assim vamos virando a história. E com isso tá aí uma prova de que é possível conversar sobre política de uma maneira agradável, sem brigar. Tá certo que a gente tem um pouco o mesmo viés ideológico, né? A gente vai indo mais para essa coisa de centro-esquerda. Só que eu não era de centro-esquerda, eu era de direita, reacionário, agora eu não sou mais. Então, acho que a gente fica dançando um pouco, passeando dentro desse espectro político. Mas, de qualquer maneira, se você tá aberto pra conversar, eu acho que dá pra falar numa boa, sem brigar. E assim, por mais que o consenso não satisfaça todo mundo de maneira completa, pelo menos ele satisfaz um pouquinho, que eu acho que é o importante. Você ceder e saber que também tá sendo considerado, né? Você não fica paralisado, você vai conseguindo construir um caminho pra seguir em frente. Que bom. Gostou da conversa? Todo mundo gostou? Que bom. Você agora... Vamos fazer mais, assim. A gente faz um episódio extra só sobre essas dualidades da vida, de esquerda e direita. Eu vou pensar em algumas, que nessa eu fiquei devendo. E se você que tá ouvindo pensar em algumas, manda pra gente. Vamos ver se a gente vai... Eu posso responder aí nas redes do Histórias pra Helena. Por falar nisso, Gabriel, você segue o Histórias pra Helena nas redes sociais? Sigo no Instagram, sigo no Twitter, sigo no Facebook. Que beleza, eu sei porque acho que no Facebook você ganhou até selinho de fã, não sei. Se não ganhou, era pra estar lá, né? É possível, eu não me lembro, mas acho que eu ganhei sim. Eu ganhei. Eu lembro até quando eu ganhei meu diamantezinho. Que bom. Então, queria agradecer a tua presença. Na verdade, tua presença não, né? Sua presença virtual aqui no Histórias pra Helena e volte sempre. Obrigado. Chame sempre que eu voltarei com o maior prazer. Agora eu tô chocado que a gente fez essa conversa inteira e não falou de coronavírus. Parabéns. Parabéns pra gente. A ideia é essa, né? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Então falou, gente. Abraço, obrigado aí a todo mundo. Fiquem em paz. Viu como é possível conversar sobre política sem brigar ou sem desfazer a amizade? Dá pra fazer, mas de qualquer maneira, se você quiser me mandar alguma mensagem concordando ou discordando, algum comentário sobre o episódio, é de graça. Tô lá nas redes sociais do Histórias pra Helena, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segue lá, até porque quando a gente tiver o próximo episódio dessa série de 3 sobre assuntos polêmicos, eu vou postar lá o tema, que eu não vou dizer agora porque é segredo. Então é isso aí, valeu!